Para falar agora sobre Hugo Souza, o goleiro do Corinthians, talvez a maior contratação, levando em consideração o custo-benefício dos últimos tempos. O Timão gastou apenas 5 milhões de reais para comprá-lo. O Hugo deu uma entrevista a um podcast chamado Poropopcast, e nesse podcast ele admitiu que quase foi parar na Arábia Saudita. Estava tudo mais ou menos encaminhado para que ele virasse reforço do Corinthians, quando num domingo, e num dos domingos o empresário dele nunca liga para ele, o empresário começou a ligar insistentemente. O Hugo contou que estava jogando uma pelada com o Ronaldinho Gaúcho e demais amigos. Quando ele viu, tinham 8 ligações perdidas, retornou para o empresário, que disse que ele tinha apenas algumas horas para responder a uma oferta muito boa do ponto de vista financeiro da Arábia Saudita. O Hugo pensou, refletiu e decidiu optar pelo Corinthians, mesmo sabendo que ia ganhar menos. A avaliação do Hugo é de que, indo para o Corinthians e jogando bem, ele poderia ser comprado pelo Timão, essa seria a primeira coisa, depois ter um aumento salarial e quem sabe até sonhar em seleção brasileira. Tudo isso está acontecendo, exceto a seleção. Ele já foi adquirido em definitivo do Flamengo, tem sido muito elogiado por torcedores e também pela imprensa, e já tem seu nome defendido por alguns para a seleção brasileira. A proposta da Arábia Saudita foi recusada e ele acabou ficando. Outra curiosidade sobre essa entrevista, no bate-papo, o Hugo afirmou que existia a possibilidade de... ele lembrou da conversa com o Fabinho Soldado. O Fabinho havia trabalhado com ele no Flamengo e quando decidiu contratá-lo para o Corinthians, o Fabinho ligou para o Hugo para perguntar: Hugo, qual jogador que eu estou contratando? Aquele cara mais sério, dedicado, ou o jogador que se deslumbrou depois de virar titular no Flamengo? E o Hugo respondeu que o Corinthians estaria comprando a melhor versão do Hugo, que era para ele ficar tranquilo que a coisa funcionaria, e tem sido assim. Só para completar em relação ao Timão, Angileri já está em São Paulo para realização de exames médicos, novo lateral esquerdo do Corinthians, o que vai determinar a saída de um lateral ou até de dois. Até porque Matheus Bidu tem contrato até o fim do ano, o Hugo nunca conseguiu ser unanimidade e ainda tem uma quarta opção, no caso o Palácios, que vive contundido.